Mas vamos começar falando sobre um tema a pedido de telespectadores que lidam com, eu acho que o dissabor de um inquilino que insiste em não obedecer às leis, né? Ou vice-versa, um proprietário que fala que não vai fazer a manutenção que você precisa que faça no imóvel. Para entender melhor esse assunto, a gente trouxe o doutor Assuero Rodrigues Neto, que é advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário e em Direito Notarial e Registral. Vamos conversar com ele para entender melhor todo esse processo. Obrigada por ter vindo. Vamos sentar aqui pra gente conversar um pouquinho? Você sabe que a gente recebeu um monte de e-mail de telespectador, principalmente os idosos que compraram seus imóveis para depois, na maturidade, ter tranquilidade em relação a eles, mas aí ficam com a cabeça cheia de problemas, né? Eu sei que a lei fala de muitos aspectos e ela é bem complexa, mas eu queria que, com a sua experiência, você falasse um pouquinho desses principais pontos que geram um certo problema mesmo e que dá essa dor de cabeça para quem é proprietário e para quem é inquilino também. Bom, Cláudia, primeiro, bom dia, agradeço você ter lembrado de mim. Um aspecto importante que, com a experiência, a gente vem tendo aí, são algumas coisas que acontecem nos contratos e o descumprimento desses contratos de locação. Alguns pontos que você disse que são relevantes, como, por exemplo, a cobrança de luvas nos contratos de locação não residencial. Algumas pessoas acreditam até hoje que a cobrança de luvas é proibida. Só que isso não é verdade. Isso já foi verdade durante algum tempo, mas isso não acontece mais. Hoje em dia é permitida sim a cobrança de luvas, mas só no início da locação. Na renovação dessa locação comercial, não é permitida a cobrança de novas luvas. Então, você vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel numa área comercial, você paga uma taxa por estar ali num lugar... Que não tem nada a ver com aluguel. Tá, Uma coisa é o aluguel que você paga mensalmente, que não pode ser cobrado antecipadamente nesse caso, e outra coisa é o pagamento das luvas. Agora, luvas paga-se uma vez só? Uma vez só. Isso é um aspecto importante. Na renovação do contrato de aluguel... Na renovação não pode ser cobrada a luvas. Não pode ser Tem que tomar cuidado porque muitas vezes o contrato, às vezes, as pessoas, de uma maneira meio sorrateira, elas tentam dar um outro nome para a cobrança dessas luvas, fala que é um prêmio, fala que é o ressarcimento. Enfim, só tem que tomar cuidado porque não importa o nome que se dá à coisa, importa a natureza daquilo e é naturalmente vedada a cobrança dessas luvas na renovação desse contrato. Se a pessoa alugou um imóvel numa área que não era tão movimentada, que não valia tanto, então ela não cobrou luvas num primeiro momento. Daí, no vencimento desse contrato, vamos supor, após 3 anos, aquela região deu uma valorizada, ela percebe que ali todo mundo cobra luvas, ela tem direito de cobrar desse inquilino luvas? Não. Só no início da locação. Não cobrou, É interessante você ter tocado nesse ponto da valorização da área, porque hoje, como sabido, a gente teve essa especulação imobiliária, principalmente aqui em São Paulo, e uma discussão que vem sendo bastante apresentada para a gente e por os clientes vêm nos procurado, é com relação a um outro aspecto da locação, que é justamente a variação do valor do aluguel. O que acontece? A lei, ela veda, em determinadas circunstâncias, que o aluguel tenha uma modificação de valor sem que seja respeitado um prazo. A gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, o reajuste do aluguel, que isso é permitido, desde que seja dentro de um prazo de 1 ano, que nada mais é do que a reposição do valor daquele aluguel. Por exemplo, você fecha uma locação com o proprietário do imóvel por R$3.000. Passado 1 ano, você vai no contrato, verifica-se qual é o índice que foi escolhido para que seja feito aquele reajuste, calcula-se o reajuste, geralmente utiliza-se o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que inclusive tem o IGPM do aluguel. Utiliza-se, mas não é obrigatório, é de livre escolha das partes. E aí, depois, passado esse ano, pode ser feito o reajuste. O que tem que tomar cuidado é a readequação do valor daquele aluguel no mercado. Por exemplo, você faz esse mesmo contrato de locação por R$3.000. Passados 2 anos, vamos supor, aquela região valorizou muito. E o proprietário do imóvel descobre que o imóvel vizinho dele foi alugado por R$3.500 ou R$4.000. Aí ele procura o inquilino e fala, não, agora mudou o valor do aluguel, agora eu quero te cobrar R$4.000. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ele tem que respeitar o prazo que está estipulado por lei, que é de 36 meses. Aí sim ele pode procurar o inquilino. Então, só depois de 3 anos que ele pode fazer esse reajuste. Só depois que ele pode conversar com o inquilino, porque pode acontecer eventualmente do inquilino entender que não, que aquele reajuste não é justo. Que eventualmente aquele vizinho conseguiu um bom contrato de locação, alugar o imóvel por um valor acima do de mercado. Se surgir essa celeuma,
o juiz quem deve resolver. Agora, por após meio de uma 3 ação anos, acabou o revisional. contrato, o proprietário resolve procurar o inquilino para sugerir um reajuste em decorrência da valorização daquele local. Esse inquilino pode achar que não vale o valor que o proprietário está sugerindo. Pode Ele acontecer. pode desistir, eles podem romper ali o... Pode ser uma causa de ruptura de contrato. Naturalmente, todo contrato de locação tem um prazo. Não tem um prazo fixo. As partes que estipulam isso também. Tem que se tomar cuidado. O proprietário, naturalmente, ele é obrigado a cumprir esse contrato, esse prazo. O inquilino pode cumprir ou não pode cumprir. Se ele decidir não cumprir pelo prazo, ele vai incorrer no pagamento de uma multa. E essa multa é calculada proporcionalmente ao tempo que ele cumpriu do contrato. Então, vamos supor, um contrato de 3 anos, ele cumpriu 2 anos, ele vai pagar 1/3 dessa multa. E assim por diante. Isso é uma disposição legal, que inclusive também eu vejo muitos contratos que são feitos que impõem ao inquilino a obrigatoriedade de pagar a multa integralmente, independentemente de quanto que ele cumpriu daquele contrato. Isso não é legal, isso é ilícito. Inclusive por força da lei e por ser um dispositivo legal, nesse caso aí, uma norma de ordem pública que não pode ser desrespeitada pelas partes. Tá, então é bom ficar atento também ao contrato, porque às vezes ele está completamente divergente do que diz a lei, Do né? que diz a lei, e isso torna aquela cláusula inválida. Ela não pode ser executada. Tá. No caso do inquilino falar, então, assim, teve o reajuste, o proprietário quer aumentar, o inquilino não vai pagar esse reajuste, não topou, mas também não sai do imóvel. O que o proprietário pode fazer com esse inquilino? Então, na circunstância do inquilino não concordar com o reajuste, que é a adequação do valor de mercado, na verdade, a opção é ação judicial, não tem jeito. O proprietário vai entrar com uma ação revisional, desde que transcorrido o prazo, vai demonstrar para o juiz, por meio de provas, que os imóveis daquela região sofreram uma valorização, que a procura por locação de imóveis daquela região aumentou e que o preço da locação dos imóveis daquela região aumentou. Aí o juiz vai falar qual que é o valor adequado daquela locação. Isso não seria uma causa... Eu entendo a sua pergunta. Você se preocupa, na verdade, com a circunstância de que se isso seria uma infração contratual a ensejar o rompimento daquela avença, daquele contrato. Na verdade, não. O inquilino pode resistir a essa pretensão de aumento do proprietário do imóvel. Ele pode resistir a isso, é absolutamente ilícito e não tem outra possibilidade senão um juiz de direito decidir qual é o valor daquela locação. E aí sim, uma vez que o juiz decidiu, o inquilino está obrigado a pagar aquele valor e também vai ter o reajuste, né? Que na verdade é a recomposição da perda da compra da moeda, que é aquilo que a gente já conversou, que depende no contrato, vai estipular qual que vai ser o índice utilizado para fazer essa recomposição, que geralmente é GPM, mas pode ser INPC, pode ser qualquer outro índice que as partes escolhem e estipulam no contrato. Ok. Agora, no caso, vamos imaginar que o inquilino está lá, usando o imóvel do proprietário e ele para de pagar o aluguel, mas também não sai do imóvel. O que o proprietário pode fazer nesse caso? Interessante ter tocado nesse assunto, porque teve uma modificação legislativa agora em 2009. Antes a lei ela era mais benéfica ao inquilino, de maneira que ele deixava de pagar alguns aluguéis e conseguia permanecer no imóvel por uma maior quantidade de tempo. Hoje a lei ela diz que em um mês, um aluguel atrasado por parte do inquilino já é suficiente para que o proprietário, se assim for, se ele entender que é necessário medido, o ajuizamento da ação de despejo. O ajuizamento da ação de despejo, ainda que por leigo, é muito clara, que a finalidade dela última é retirar o inquilino daquele imóvel para que outra pessoa entre, ou, enfim, o proprietário pode ocupá-lo, da destinação que ele bem entender. Se o inquilino paga direitinho o aluguel, mas não paga o condomínio, de quem é a responsabilidade? Então, a lei diz que, na verdade, as obrigações do imóvel, principalmente de impostos, são do proprietário. Você tem que tomar cuidado quando você fala em condomínio, porque a lei divide as despesas de condomínio. Dependendo da natureza delas, quem deve pagar é o proprietário ou o inquilino. Por exemplo, num prédio, as despesas chamadas extraordinárias, como da manutenção do edifício, como, por exemplo, a modificação da fachada, o reparo da máquina do elevador, essas reformas são estruturais. Quem deve, a constituição do fundo de emergência do condomínio, tudo isso, fundo de despesa, tudo isso quem tem que arcar é o proprietário do imóvel. Agora, as despesas ordinárias, como, por exemplo, pagamento dos salários dos funcionários, água, essas coisas todas, quem incorre é o inquilino. Isso também por força de lei. Os impostos é o proprietário. Ele pode, eventualmente, se for do interesse dele, vincular o inquilino ao pagamento dessas despesas por contrato. Só que ele tem que tomar muito cuidado.
E tem que tomar cuidado no sentido de quê? De verificar se o inquilino está efetivamente cumprindo as obrigações dele. Por quê? Porque tanto as despesas de condomínio, que são essas despesas de natureza do imóvel, assim como os impostos, se o inquilino não pagar e o proprietário não tomar o cuidado de verificar, e lá adiante ele for cobrado, o imóvel responde, é o que a gente chama de dívida propter rem. É um termo técnico que nada mais diz que o imóvel responde por essas dívidas. Ou seja, ainda que tenham sido contraídas durante a locação, se o inquilino não tiver dinheiro nenhum para pagar, do proprietário. O imóvel vai acabar sendo penhorado e, eventualmente, até o proprietário até pode perder esse imóvel numa arrematação, numa adjudicação para o condomínio ou para um terceiro por conta dessas dívidas. Então, se ele estipular isso por contrato, é importantíssimo que ele verifique que o inquilino está pagando regularmente, tanto os impostos como as despesas condominiais. Perfeito. A gente falou de obras, de mexer na estrutura. Vamos pensar assim, um imóvel que está precisando de uma reforma estrutural. Às vezes é um problema no cano, na parte elétrica. Quem é que paga isso? Esse problema pode ser analisado por dois aspectos. O primeiro dele que é a obrigação do proprietário entregar o imóvel em condições de habitabilidade para o inquilino. Essa obrigação também é legal. Caso o imóvel não esteja em condições, ele pode combinar com o inquilino, do inquilino fazer a reforma, se for do interesse dele, ele faz a reforma e abate-se do aluguel. Tudo isso também pode ser estipulado no contrato, mas o fato é que a lei obriga que o proprietário entregue para o inquilino em condições de habitabilidade. Se o inquilino eventualmente ingressa no imóvel e verificar que tem algum problema, ele pode exigir que o proprietário conserte isso. Agora tem uma outra coisa que pode acontecer. Se durante a locação o imóvel apresenta algum problema, de natureza estrutural ou não. Por exemplo, um vazamento, um entupimento de um encanamento do banheiro e está causando um vazamento. As pessoas se perguntam, não, mas quem é que deve pagar pelo conserto disso? A lei fala em benfeitorias, fala em benfeitoria útil, necessária, voluptuária. Para os olhos de um leigo, isso daí é um pouquinho complicado de entender. É possível se fazer o raciocínio muito parecido com o do condomínio, de maneira que as despesas que se incorrem para que se conserte estruturalmente o bem, quem incorre é o proprietário. Se não for estrutural, é o inquilino. Então, voltando àquela circunstância do encanamento do banheiro, eventualmente entupido. Se a resolução desse problema depender da contratação, da simples contratação de uma empresa, de uma desentupidora, que vai passar aquela máquina, desentope o cano e está tudo certo, quem arca com essa despesa é o inquilino. Agora, se eventualmente esse entupimento comprometeu o encanamento de maneira que tem que ser substituída uma peça, tem que ser feita uma obra e tudo, aí quem incorre é o proprietário. Tem que se ter atenção também, porque pode acontecer às vezes, eventualmente, do inquilino não tomar a devida diligência, como por exemplo nesse caso do encanamento, ele vê que é o caso de uma obra e não avisa o proprietário. Aí esse entupimento acaba gerando um vazamento que destrói uma parede, destrói um piso ou destrói parte da estrutura. Tem que se entender o seguinte, a responsabilidade pelo conserto do encanamento ou da substituição é do proprietário e é ele quem vai arcar com isso. Mas como foi o inquilino quem demorou para avisá-lo para que ele tomasse as iniciativas necessárias, é o inquilino quem vai arcar com o pagamento do conserto das outras reformas estruturais, porque ele deu causa a elas. Como, por exemplo, o conserto da parede, se for um cômodo vizinho à sala, por exemplo, e destruir a parede, causar alguma avaria na parede ou num piso de madeira, enfim, tudo isso, é o inquilino quem vai pagar, porque foi ele quem demorou em informar o proprietário para que as iniciativas fossem tomadas e o conserto daquele encanamento todo. Bom, tem muito assunto, né? Tem muitas coisas a serem observadas na hora de você fechar um contrato de um aluguel, tanto para você que é proprietário quanto para você que é inquilino. Por isso é que eu acho, de verdade, que você precisa procurar um bom advogado, precisa ficar muito atento a tudo que está escrito ali no contrato antes de assinar e observar bem o imóvel que você está alugando. Ou para você que está querendo alugar como investimento, ou para você que está querendo alugar para morar nele. E eu conversei com Assuero Rodrigues Neto, ele está no site www.loborlande.com.br, o e-mail é assueroneto@loborlande.com.br, o telefone é 0 operadora 11 3088 9875, tá certo? Perfeito. Muito obrigada por ter vindo. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco das dúvidas. Tem outras, né? Então é bom voltar pra gente conversar mais sobre essa questão imobiliária, tá bom? Tá bom. Obrigada, uma ótima tarde pra você.